Dia 6 de julho, daqui a uma semana estreia The God of High School. Esse é um anime que eu decidi pegar pra ler agora, os primeiros 40 capítulos já pra me adiantar e preparar agora pro lançamento desse anime. Por quê? 40 capítulos, 400, eu ia falar 400, enfim. Por que 40 capítulos? Porque termina exatamente no primeiro arco, né? A primeira competição, o primeiro torneio termina com 40 capítulos. Então, eu decidi pegar o começo desse manhwa pra dar uma lida, pra saber do que se trata, independente até do lançamento do anime, porque eu já tinha prometido trazer aqui no canal. Eu sei que Jojo tá na espera, tá na lista de espera, eu sei. Só que esse vai lançar agora, o anime eu precisava ler pra me adiantar. Vai sair, eu sei. Calma um pouco mais, só mais um pouquinho, por favor. Vamos falar aqui da premissa. Primeiro, o que a gente tem é uma organização que tem algo por trás em relação a ela, mas que a gente não sabe exatamente o que, mas ela decide recrutar estudantes do ensino médio para um torneio de luta. Para o ganhador desse torneio é prometido a ele um desejo sendo concedido, né? Concebido ou concedido? Essa é uma ótima pergunta. Ah não, eu vou ter que procurar isso, que depois eu nunca mais vou procurar. Conceber é dar à luz. Então é conceder um desejo. Então a premissa desse manhwa é extremamente rasa, não tem muito aprofundamento, é realmente uma desculpa para ver os personagens caindo na porrada com uma mistura de artes marciais com poderes meio mágicos. Existem algumas pequenas tramas, existem os personagens que são os organizadores desse torneio, com um pequeno plot aí, envolvendo umas traições, envolvendo algumas coisas meio obscuras, mas que na prática não importam muito. Tem esses personagens secundários, eles fazem parte desse grupo de personagens secundários, tem outros que aparecem lá na frente, e tem até os personagens secundários que eles servem como motores motivadores dos principais. Nem eles ganham destaque suficiente para fazer a gente se importar. São só realmente desculpa para os personagens eles caírem na porrada, eles terem um motivo para entrarem nesse torneio. Então é basicamente um anime de lutinha. Por isso que eu decidi ler um pouco mais do que eu me proponho a ler, que normalmente são os primeiros 10 capítulos ou algo em torno disso, para não ficar tanta coisa assim, para eu conseguir fazer o vídeo um pouco mais rápido. Só que nesse caso, como a gente tem um ritmo muito mais acelerado, eu precisava ler mais capítulos para ter uma noção melhor do que se trata, porque só 10 ia ser muito pouco. Nos 3 primeiros o que a gente tem são a apresentação do trio principal, depois no quarto a gente tem eles se encontrando e depois as coisas acontecem muito rápido, é muito pouco material para avaliar direito. Então eu decidi ler o primeiro arco inteiro. Mas eu dizendo que esse anime é um anime de lutinha não significa necessariamente que isso seja algo ruim, já que isso é desde o início o que ele se propõe a ser. Um anime de lutinha com um ritmo muito acelerado, dá pra ver logo de cara que é desculpa para as lutas de fato existirem. Tanto que no primeiro capítulo, o que a gente tem é um poder mágico sendo usado por um cara que ele dá uma mãozada mágica numa ilha inteira. E ele deixa a marca da mão dele esmagando a ilha inteira porque ele queria matar um cara. Essa marca não é só uma marca que foi deixada fisicamente na ilha em si, mas é uma marca servindo como uma mensagem, não só para o cara que morreu, porque agora ele já sabe que morreu, né? Mas pra gente como leitor, a mensagem sendo passada para dizer, olha, isso é The God of High School. Claro, esse é um dos personagens que ainda não tiveram um aprofundamento, pelo menos no início do manhwa, né? Até os capítulos que eu li. Mas tudo se encaminha para as coisas escalonarem para esse nível de poder de destruição. É sempre debatível se quantidade, né, de destruição, quantidade de poder, se reflete também na qualidade. Isso aí a gente pode questionar de fato, mas é muito pouco ainda para a gente deduzir. O que dá para dizer, pelo menos com os capítulos que eu li até agora, é que tem muita porrada, tem muita página, sim, que é desperdiçada com porrada aleatória, que é só realmente para os personagens se cansarem. Muitas das vezes não é o tipo de luta que é decidido num golpe só, na estratégia, na pura estratégia, mas não deixa de ter também. A coreografia da luta dos personagens também não deixa de ser minimamente interessante, são alguns conceitos aplicados, né? Mistura de arte marcial, mas que também tem a parte mágica da coisa, né? Tem a parte mais alegórica, mas que mais pra frente se torna mais mágico do que arte marcial em si, que a gente conhece. Então, além dessa marca que foi deixada como mensagem, logo no primeiro capítulo do manhwa, existe também a marca, que é a própria marca autoral do autor no quesito das batalhas. Por mais que a gente tenha esses quadros de cansaço dos personagens cansando, que você só vai passando.
Só vai passando para ter uma noção, tem algumas páginas que ele desenha que são realmente uma marca desse manhwa, que são bastante características desse autor, com esses tons de cores diferentes para representar o movimento dos personagens, o espectro dos personagens, né? E também a movimentação deles numa mesma página. Esse manhwa, ele tem 3 personagens principais para variar, são 2 garotos e uma garota, né? A gente costuma ver isso muito em qualquer mídia fictícia que a gente vê por aí, muito mesmo, não é novidade isso. E o principal deles é o Jin Mori. Esse que é um personagem que se assemelha muito a um protagonista shonen, é aquele moleque relativamente inocente, mas que as pessoas se enganam pela sua aparência inocente e acabam não conseguindo julgar ele de fato pelo nível de força que ele possui. Ele é um cara mais poderoso do que aparenta ser e o objetivo dele, entrando nesse torneio, acaba sendo mais raso. Ele simplesmente quer desafios mais poderosos, encontrar pessoas mais poderosas com quem lutar, porque ele já achava que era o cara, né? Ele já achava que era o mais poderoso de todos, então ele não tinha por que entrar num torneio que não teria graça nenhuma, né? Então ele é convencido, porque um dos recrutadores era um cara que já oferecia desafio a ele, então ele falou, beleza, então dá pra realmente participar desse torneio, esse torneio realmente vale a pena. O segundo deles é o Han, da EOI, que é aquele cara um pouco mais sério, um pouco mais fisicamente mais forte também, um cara que é mais racional do que emocional. Não é novidade também, né, que o cara que seria o braço direito do principal seja aquele cara um pouco mais badass. Mas ele já tem uma motivação um pouco maior, ele quer salvar o amigo dele que está internado no hospital. Como eu falei, esse é um plot paralelo que a gente pouco se importa, é realmente uma desculpa pra gente ver o personagem lutando e, de certa forma, também acabar, quem sabe, por que não torcendo pra ele, né? Até porque nenhum amigo dele tá prestes a morrer no hospital com leucemia e tratamento de... Como é que era o tratamento? Quimioterapia. Lembrei o nome aqui. E a única garota do trio principal, que se chama Yumira, ela é uma personagem espadachim que quer levar pra frente o legado de espadachim, quer crescer na arte da espada, quer levar pra frente o legado de espadachim da família dela e também quer ajudar a família a pagar as contas. Ela mora com o tio, tem a irmã dela, então ela quer ajudar a família a pagar as contas, né? Então ela precisa de dinheiro. Então esses 2 personagens, eles têm uma motivação um pouco maior do que o principal, o personagem principal. E isso é algo muito interessante, porque esses 3 personagens, eles estão participando desse mesmo torneio. Então o que acontece é que normalmente o que a gente tem é o protagonista, ele participando de um torneio, enfim, na aventura dele, enfrentando desafios, enfrentando oponentes, normalmente contra vilões, que tem uma motivação um pouco mais rasa, que só quer realmente o poder, que só querem ficar mais fortes. E é o protagonista que normalmente tem essa premissa um pouco mais profunda, que a gente vai se identificar e vai torcer por ele. Nesse caso, é o contrário. O que acontece é que os outros 2 personagens, o garoto e a garota, eles têm uma motivação um pouco maior do que o protagonista. O protagonista só quer ficar mais forte. Então por que a gente torceria por ele? Não teria muito motivo. Então acaba que a posição do principal é como se fosse a barreira dos personagens que a gente deveria, pelo menos em tese, torcer, que são os personagens que estão lutando por algo que dá pra gente concretamente se identificar. E foi lançada essa semana uma prévia de 4 minutos da cena em que esses 3 personagens eles se conhecem pela primeira vez, né? Porque os 3 primeiros capítulos são as histórias, as motivações individuais de cada um, e o 4º capítulo é o capítulo referente a essa prévia que foi divulgada pra gente. Não é exatamente o começo, mas é logo no começo também, né? Como eu falei, o 4º capítulo, o momento em que eles se conhecem, e deu pra ver que a animação tá ok, pelo menos, né? Eu acho que esse manhwa, ele funciona, vai funcionar muito bem como animação, porque pela própria proposta dele também, né? Se você vê pelas páginas, tem umas páginas um pouco mais cartunescas, então essas caricaturas de anime que a gente está acostumado a ver, então acho que vai funcionar em animação, né? Até pela própria proposta, como eu falei, né? Também de ser um anime de lutinha, acho que funciona mais, na maioria das vezes, pelo menos, como animação. O ritmo da história, como eu falei, é extremamente dinâmico, chega a um ponto que realmente fica dinâmico, a um ponto que você fica... Caraca, só pra vocês terem noção, essa garota do trio principal, no intervalo entre uma fase do torneio e outra, que dura uma semana, em 5 dias, acontece o plot paralelo dela envolvendo o seu casamento. Existe um cara que aparentemente estava apaixonado por ela à primeira vista, conversou com o tio dela, queria casar com ela e o casamento foi arranjado e destruído em 5 dias. Se eu tenho algo pra reclamar, essa seria a única coisa, porque o ritmo acelerado do manhwa é ok, mas isso aí foi demais. Dia 6 está saindo o primeiro episódio completo de The God of High School e eu vou comentar esse anime aqui no canal, não sei se semanalmente, mas eu vou trazer vídeo sim falando sobre esse anime, então não deixe de estar inscrito se você não é para acompanhar esses vídeos, beleza? Também aproveita e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!